secretária de saúde do município, e veio atender o nosso convite para vir aqui conversar conosco sobre dois assuntos bem importantes. O primeiro assunto é sobre essa questão do Hospital Oasi. Ontem, depois aí de viralizar aí na internet um vídeo sobre uma questão de atendimento de uma mulher grávida ali no hospital, o prefeito Flávio Bussi se envolvendo pessoalmente na situação, e aí ontem uma reunião ali com a direção também do Hospital Oasi, envolvendo a direção do Hospital do Oasi, o Flávio Bussi, a Joyce participando da reunião ali também. E então a gente vai procurar entender um pouco melhor, depois da poeira baixando aí dessa situação, o que de fato aconteceu e quais são as ações que foram alinhadas ali com o Hospital Oasi a partir dessa reunião que aconteceu no dia de ontem. E a gente vai conversar com ela também sobre a questão da dengue. A gente falava sobre isso ontem, sobre o número de casos, né? Quase 6,5 milhões de casos em 2024. Falávamos aí da forma que é identificado os casos prováveis, são considerados ali, né, para a estatística. Então é um número. A gente até vai conversar com a Joyce a respeito disso depois também. Mas vamos lá. Primeiramente, muito bom dia, Joyce. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Como a gente conversava aí nos bastidores, já entrou no olho do furacão. Bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, Roger. Bom dia a todos os rádios ouvintes e internautas que nos acompanham. Realmente, esses primeiros dias já estão sendo bem desafiadores, né? Como a gente sabe, a pasta da saúde é desafiadora, mas estamos aí para enfrentar, né? E solucionar e achar soluções também da melhor forma possível, né? Essa questão do Hospital Oasi realmente repercutiu nas redes sociais e de pronto momento a gente se posicionou, o prefeito se fez presente, eu também me fiz presente lá no hospital à noite, o meu diretor de saúde também se fez presente. Realmente verificamos, foi uma situação onde corriqueira de pronto-socorro, né? Houve vários atendimentos de urgências, onde também estava aguardando o paciente para fazer uma transferência blumenau. Geralmente, quando tem esses pacientes graves, acabam demandando maior atenção. E os outros pacientes daí que não tenham necessidade de atendimento ou que a dor seja mínima, mas que podem aguardar para o atendimento no segundo momento, né? Com relação à gestante, o hospital nos trouxe a informação de que desde a entrada dela até o atendimento dela, não demorou 7 minutos esse atendimento, né? E que, inclusive, a informação é que ela também é moradora de Indaial, o que o hospital absorve o atendimento de quem bate na porta, né? Então, essas informações que foram nos passadas e que a gente viu lá dentro do hospital mesmo, né? É que Indaial, quando a gente fala aí, era uma moradora de Indaial, é que Indaial não faz parte do convênio de atendimento aqui com o Hospital Oasi, né? Não. O convênio que o Hospital Oasi ele tem convênio com os municípios aqui de Timbó, de Rodeio Rodeio, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, tem alguns outros municípios que ainda estão pactuados, porém existe alguma fragilidade de contratos, né? Então a gente está levantando essas informações e a gente vai estar verificando se a gente vai redirecionar essas referências daí, né? Porque em Indaial tem o seu hospital, tem o Hospital Beatriz Ramos lá de referência, né, para o atendimento. Então, mas mesmo assim, mesmo a pessoa sendo de Indaial, o Hospital Oasi não vai mandar embora e dizer, você é de Indaial e não vai atender. Sim. Mas é uma informação relevante também nesse caso. Mas então foram 7 minutos entre a chegada da gestante lá. Mas essa questão de que ela estaria em trabalho de parto, enfim, isso não confere. Ela estava de 32 semanas e ela permanece internada, né? Está sob cuidados, mas ainda não evoluiu para trabalho de parto e não teve o neném até o momento que eu tinha informações, até o dia de ontem, tá? Muito bem, e aí, logicamente, toda essa situação, essa questão das redes sociais hoje, elas repercutem, e aí se pega uma situação de momento, um recorte de um vídeo, ou um vídeo só de uma determinada situação, repercute, claro,
as pessoas começam a se posicionar, mas aí quando realmente vai se ver a situação, não necessariamente seja a total realidade. Verdade. Ela pode ser uma fração da realidade apenas. E é o que nesse caso apontou. Então, repercutiu aquele vídeo de alguns minutos ali, ou segundos até, que foram colocados nas redes sociais, mas aí quando se vai para a realidade é outra. Uma questão importante, né, Joyce, que eu sempre procuro colocar aqui é uma análise dos dois lados da situação. Então, quando foi se avaliar a situação, viu-se que foram 7 minutos, não que, né, porque às vezes 7 minutos é uma eternidade para alguém que está precisando de um atendimento e pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém, quando se trata de saúde. Mas foram aí 7 minutos de atendimento, a gestante não estava em trabalho de parto, como muita gente comentou, que estaria em trabalho de parto, enfim. E a gente sempre tem que olhar o seguinte: nós todos queremos o melhor. Nós queremos um atendimento de saúde de primeiro mundo. A gente sabe das nossas limitações. Então, quando a gente fala de jornalismo, a gente tem que colocar a realidade, né? Todos querem um atendimento, todos, como você falou, todos que estão lá esperando, eles querem, acham que o seu caso, né? Quando eu estou lá com uma dor, quando eu estou lá com febre, com o meu filho que está com febre, o meu caso, para mim, é importante e é a prioridade. Mas o hospital, né, ele não atende só aquele paciente, ele atende toda uma gama de pacientes e tem essa questão da prioridade. E a gente sabe que naquele momento também estavam, inclusive, atendendo um acidente grave que tinha acontecido na BR-470. Inclusive com óbito, né? Com óbito, né? E nesse caso, os acidentes da BR-470, normalmente eles são enviados para o Beatriz Ramos, mas nesse caso veio para Timbó. Porque eu acho que foi em Rodeio, né? Ah, foi em Rodeio. Mesmo sendo na BR-470, foi na cidade de Rodeio. Era mais próximo e pela gravidade, então... Veio para o primeiro hospital de acesso. De acesso, né? Então, e naquele momento, então, certamente, por conta disso, estava uma correria dentro do hospital, né? Então, eu conversei com a equipe que estava lá dentro, né? Então, estavam todo mundo não medindo esforços para fazer os atendimentos, né? A equipe toda estava mobilizada, trabalhando, existia bastante movimento, né? E isso a gente tem que verificar também, né? E olhar também a demanda e a gravidade dos casos, né? Existe a classificação de risco no atendimento, triagem, né? E aí tem pessoas que questionam que às vezes é a cor amarela, a cor verde, né? Só que a gente não pode expor o quadro clínico, por que foi classificado em amarelo ou verde, né? Então as pessoas às vezes não entendem por que o amarelo passou na frente do verde. Então o dado clínico é sigiloso, né? Então isso é a classificação de risco que é com base nas referências do quadro apresentado pelo usuário, né? E isso a gente é confidencial entre o paciente e o profissional que está ali fazendo o atendimento, né? E depois, essa reunião no dia de ontem, como é que foi a reunião? O que de fato vocês definiram ali a partir dessa reunião que aconteceu ontem com a direção do Hospital Oasi? Então, tem vários pontos que a gente vai ter que estudar, né? Construir. Temos um contrato com o hospital desde 2012, desse contrato temos 22 aditivos, então a gente vai reavaliar essa questão, ele está para ser renovado, né? E, inclusive até por sugestão da equipe do hospital mesmo. E a questão de redimensionamento, né, da equipe técnica do pronto-socorro, né, a reavaliação também dos municípios que estão vindo procurar assistência no nosso município de Timbó. Então, a gente tem alguns pontos para ser trabalhados, né? E aí a gente vai conseguir minimizar algumas questões que impactam diretamente na qualidade do nosso atendimento do pronto-socorro. Porque eu vejo assim que a prioridade, até a gente fez uma enquete no ano passado, quando surgiram algumas questões ali do Hospital Oasi também, e que a prioridade das pessoas, ou a prioridade nesse momento relacionada ao Hospital Oasi é o pronto-socorro.
é a questão do atendimento, é a questão dessa questão de espera, é de repente ter pessoal ter aí um pouco talvez de retorno a respeito do tempo que vai levar. Enfim, é o que vocês identificaram também na conversa de ontem? Também, e a gente também com uma atenção primária também, né? Porque se a gente tem uma atenção primária mais fortalecida e outros métodos de acesso aos nossos usuários, ele deixa de procurar o pronto-socorro. Então, a gente tem várias frentes que temos que trabalhar para que o nosso usuário, né, o cidadão timboense, consiga ter outros tipos de acesso. A exemplo, a teleconsulta. Né? As pessoas que têm propriedade da tecnologia, ela pode sim se apropriar. A pessoa que não se sente confortável, ela pode procurar atendimento presencial na unidade de saúde. Então, a gente tem que diversificar esse tipo de acesso aos nossos usuários, né? Então, a gente começa a diluir e diversificar o acesso aos nossos usuários. A gente tem os postos de saúde, a gente tem o nosso... Ali no centro da cidade, ali a policlínica, né, que até faz um atendimento até às 9 horas. Agora não está fazendo, né, nesse período de férias, inclusive os postos de saúde também. Tem essa situação das férias que volta aí no dia 20 de janeiro, com carga total, mas está atendendo aí num horário emergencial. Então, a policlínica atendendo até das 7 às 13 horas. Isso. E essa outra clínica que está atendendo, onde é que ela fica? Na unidade de saúde do bairro Quintino. Do bairro Quintino. Isso. Ali está ficando os atendimentos odontológicos, né? Puericultura, que é os recém-nascidos, né? O teste de pezinho, esquema vacinal. Então, esses tipos de atendimentos estão acontecendo na unidade de saúde do bairro Quintino. E você está acompanhando certamente essa situação até de início agora de trabalho, as empresas voltando a partir dessa semana, de ontem principalmente, a atividade normal voltando. Esse plantão está dando conta aí da demanda? A princípio, sim. A princípio, a gente verifica que está dando conta, né? Até essa semana, a gente está com 3 médicos de plantão lá na unidade na policlínica, né? Das 7 da manhã a 1 hora da tarde. E ainda a gente tem um médico que a gente, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente está dando reforço para nós no pronto-socorro, né? E aí, nesse caso das 13 horas em diante, aí o Hospital Oasi passa a ser a referência para atendimento, então. Isso. Mas nós temos um médico da Secretaria que também está dando um reforço lá dentro do pronto-socorro para nós. Do Hospital Oasi. Muito bem. Então, ok, contratos vão ser analisados, está na época de renovação de contrato ali com o Hospital Oasi, então, contratos vão ser renovados, vão ser avaliados, revisados, enfim, a Prefeitura já mostrou aí na primeira semana de trabalho que está atenta ao que está acontecendo por aí e deve vir boas notícias com relação a essa renovação do contrato com o Hospital Oasi, com algumas alterações que vão favorecer o atendimento. E principalmente essas ações que a Joyce comentou aqui, que eu acho muito importante, que são as ações voltadas para os atendimentos para evitar a ida até o Hospital Oasi. Que são os nossos pronto-atendimentos, os postos de saúde, a policlínica e outras alternativas que a população tem para evitar a fila no Hospital Oasi, que ali, quando chega ali, já sabe como funciona. Vai ser triado, tem prioridade. Quando tem alguma situação, como aconteceu ali, que tem um acidentado grave, a prioridade é a vida, né? A vida da pessoa que está em risco ali. Então, é isso. E nós temos um outro assunto para tratar com a Joyce, agora quando são 7 horas e 15 minutos, que é a questão da dengue. Nós comentávamos ontem essa questão da dengue. Em 2024, o Brasil registrou quase 6,5 milhões de casos. Não casos, porque a estatística, ela considera, né, Joyce, não os casos efetivamente comprovados, mas os casos prováveis. Né? Então, foram 6,5 milhões de casos prováveis, quase 6 mil mortos. Esse número, sim, é impactante, né? 6 mil mortos no país aí
pela dengue. Então tem ações agora nessa época de verão, época onde tem mais transmissão, mais cuidados devem ser tomados, mas tem ações também da Secretaria de Saúde a respeito. Então, Odair, eu vou te trazer números, né, de casos notificados em 2022 aqui no município de Timbó. Em 2022 foram 140 casos notificados, desses 140 casos, 22 foram reagentes, né, e 5 autóctonos. O que é 5 autóctonos? Que foram contraídos dentro do município mesmo, tá? Em 2023 foram 149 casos, 26 reagentes, 7 autóctonos e 3 chikungunya. Em 2024, essas informações que a gente recebeu até no dia 3 de dezembro de 2024. Aí aqui são os prováveis também entram, né? Foram 3.846 notificações. Olha o número, né? Como saltou de 2022 a 2024, né? Mas essa mudança de critério, né? Que coloca os casos prováveis, fica uma distorção da estatística, né? Quando você compara isso com os anos anteriores. Porque lá eram os casos confirmados? Não creio, porque indo de encontro com o reagente, o confirmado, foi para 2.557. Então, não, aí sim, né? Se você tivesse com os confirmados, aí 2.500 aí basta. Aí já foi um aumento expressivo. É um aumento expressivo realmente, sabe, Odair? Então, a gente se preocupa e a gente já recebeu nota informativa de número 10 de 2024 do Estado de Santa Catarina, para que a gente intensifique as ações, né? Aqui no município de Timbó tem a comissão da dengue, que eles já têm o plano de contingência, que eu tomei conhecimento, a gente já está tomando propriedade disso, a gente já está organizando para a gente reabrir o centro da dengue, né, de atendimento à dengue, o CAD, que a gente chama. E a gente também recebeu a nota informativa 03 de 2025 do Ministério da Saúde, com a mesma orientação para a gente intensificar os cuidados e as ações, principalmente no maior período de transmissibilidade, que é dezembro a maio de 2025. Então, a gente já está organizando a reabertura do nosso centro de atendimento à dengue, prontamente, quando a gente tiver tudo organizado, né? A gente já tem um endereço, a gente só está reestruturando, fazendo toda a organização para receber os atendimentos. A gente vai fazer a comunicação na imprensa do local, tudo certinho, para a comunidade saber onde procurar o atendimento com os sintomas, né? E quando for atendido, acolhido tanto nas unidades, né, para fazer a assistência necessária. Muito bem, e mais importante até do que a gente saber onde que vai se tratar da dengue é evitar a dengue, né? Evitar com os cuidados que a gente já sabe quais são, que é evitar água parada, os vasos, pneus, enfim, terrenos baldios com água parada, todos aqueles pontos onde que o mosquito da dengue gosta, né, e prefere para estar se reproduzindo. Então, esse é um cuidado essencial também. Vejam, né, que mesmo que esse indicador ele mudou e traz aí os casos prováveis, 6,5 milhões no país, é um número astronômico, né, de casos prováveis, mas a Joyce trouxe um número aqui de 2.500 casos com reagente positivo. Com reagente positivo, então é um crescimento expressivo realmente aqui na nossa cidade. Então resta-nos, além de saber onde se tratar e o que fazer para se tratar quando tiver o caso, é a gente se proteger. Então, cada um fazendo a sua parte. A dengue é uma situação de saúde pública, mas que depende de todos, né? Não é uma questão assim, não, a responsabilidade é do órgão público. Não dá para dizer isso. O órgão público faz a sua parte, mas se cada um não fizer a sua parte aí na sua propriedade, na sua casa, enfim, fica difícil, né? Do órgão público só vai poder minimizar e atuar depois na consequência já do problema. Então, a gente tem que atuar preventivamente naquilo que é possível. É isso, Joyce? Sim, senhor. Então tá bom, né? Quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação do dia de hoje.